Estamos de volta com o nosso Sempre com Você nessa quinta-feira. Estamos falando sobre Constituição Federal. Você é o nosso convidado, tá? Tá com a gente aqui no 3349-1015 ou então no 984-19-9938. Quero só lembrar bem rapidinho que amanhã, para quem se cadastrar como Millet, novo pequeno Millet ou ainda, né, reativar o cadastro, vai concorrer a 2 livros, tá? Um do Augusto Cury e também um do Márcio Mendes. Nós vamos sortear amanhã no nosso programa aqui no Sempre com Você. São livros muito bons para ajudar a gente, né? A aumentar a nossa espiritualidade, entendendo das lágrimas, entendendo um pouquinho do nosso emocional. Então, você que está em casa, ainda não é colaborador, liga pra gente no 3349-1015 e faça o seu cadastro. Se tornando colaborador, amanhã a gente vai sortear os colaboradores dessa semana, tá? Esses 2 livros amanhã aqui no nosso programa Sempre com Você. E a gente, claro, vai ficar esperando a sua ligação, esperando o seu cadastro com muito carinho para fazer parte da nossa família consagrada. Bom, nós estamos falando aqui, né, Rodrigo? Exato. Bastante, né? Nós estamos agora, estamos falando do artigo 5º, né? Perfeito. Falamos do inciso 1, que é homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E vamos passar agora ao inciso 2. Isso. Vamos lá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, e aí, bem no comecinho eu tinha comentado a respeito que no Brasil, como ele é um Estado democrático de direito, o que vale é a vontade da lei, né? Esse inciso ele vem justamente formalizar isso. Então, veja, aí você fica discutindo, mas a vontade da lei. E aí que é interessante estudar um pouquinho essa questão do poder legislativo, e é por isso que na própria Constituição, quando ela fala que o poder emana do povo e por ele será exercido através de seus representantes, quem são esses representantes? São o poder legislativo, então os deputados federais e os senadores. Então quando a gente não lembra, que isso é bem complicado, né? Você pergunta para um cidadão, meu amigo, você lembra de quem você votou para deputado federal? Ele não lembra. Mas lembra quem votou para presidente, governador, prefeito. Veja, é mais importante você lembrar para quem você votou para deputado e senador do que para quem você votou para presidente. E eu vou te dar um exemplo. Quando esse inciso ele fala que você não é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, quem faz a lei é o deputado e o senador. O presidente da República, o governador de estado e o prefeito, eles devem o quê? Respeitar aquilo que a lei diz. Que se ele não respeita aquilo que a lei diz, aquela atitude dele é ilegal ou é inconstitucional e pode ser desfeita pelo Poder Judiciário. Então veja, quando ele fala que você não é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, é porque você deu o seu mandato, tudo bem? Você deu uma procuração para o deputado federal legislar, fazer uma lei para o seu bem-estar. Então quando é aprovado qualquer lei lá no Congresso Nacional, e às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, porque não dá muita bola para aquilo que acontece no Congresso, mas dá muita bola para o que acontece na presidência, a gente está sendo um pouco negligente. Por quê? Porque você passou nas eleições um mandato para aquela pessoa escrever leis, as quais podem influenciar a sua vida, e você não dá bola. Por exemplo, eu pergunto para vocês, né? Quantas vezes vocês já foram na Câmara Municipal encontrar o vereador que vocês votaram, ou enfim, qualquer outro, solicitando, perguntando por que o IPTU está tão caro? Por exemplo, porque é ele que faz a lei de aumento do IPTU. É o deputado federal, o vereador, né? É ele que faz a lei que aumenta o IPTU, não é o prefeito. O prefeito ele pede para que seja aumentado o valor, mas quem aprova é a vereança. E ninguém pergunta. Por quê? Porque esquece desse inciso 2. Então quando a gente toma consciência que na verdade a gente só é obrigado a fazer as coisas, por exemplo, pagar IPTU, pagar IPVA, pagar imposto de renda, ou até ser preso em determinadas situações, é porque a lei e nossos representantes autorizaram. Então isso tem que ficar bem claro nesse inciso 2. Bacana. Vamos ao 3 então. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é muito atual para nós, né? É muito atual, porque nós estamos com a polêmica das revoltas que ocorreram nos presídios, né? Lá em Alcaçuz, em Rondônia, e cada dia os jornais e as mídias sociais vêm reportando um novo ato de revolta. E aí, quando a gente analisa esse inciso, ele vem buscar o quê? Ele vem buscar justamente o período de exceção anterior que nós vivemos, que é a época da ditadura militar. Então veja, a Constituição Federal ela foi cunhada logo após esse período de exceção. E é notório que naquela época o governo, ele não o governo, mas sim as autoridades policiais, elas tinham a prática de tortura muito bem explorada. Então eles pegavam ali o cidadão que porventura teria cometido algum delito e praticavam tortura a ponto de ele confessar ou, enfim,
entregar a organização criminosa dele. Pois bem, a Constituição ela veda esse tipo de tratamento. E tanto tratamento por policial por qualquer pessoa. E é aí que vem esse problema desses presídios. Por mais que aqueles presos não tenham sido torturados por agentes de polícia ou agentes penitenciários, quando ocorreu aquela revolta e as mortes, aquele tratamento degradante, é que veio justamente a justificar essas rebeliões. É lógico, tem um problema de facção criminosa, não podemos tapar os olhos para isso. Mas hoje, se você for a um presídio, aquele cidadão preso, ele justamente está relegado a uma situação degradante que a própria Constituição proíbe. Então, aquele direito dele de ser humano não está preservado. É lógico que você pode me falar, não, Rodrigo, mas ele é bandido, ele matou, ele fez isso ou fez aquilo. Pois bem, mas a própria Constituição Federal não permite a pena de morte. Quando Antonielli leu aqui o artigo 5º, falou direito à vida, né, que é garantido o direito à vida. Então, a nossa pena de morte é exceção e só em estado de guerra. Então, quando a pessoa é presa, ela não pode ser torturada, ela não pode ser colocada em um tratamento degradante, justamente porque a Constituição proíbe. Aí você vai me perguntar, se a Constituição proíbe e alguém faz isso, o que acontece? É aí que veio aquela polêmica também das indenizações que, porventura, o Estado teria que pagar às famílias daqueles presos que foram mortos ou que estão sendo tratados de forma degradante. Que é outra... Exatamente. Né, que dá o que falar. Vamos lá, então. Inciso 4º, vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse aqui é muito boa, né? Ainda você mais... pode falar o que você quiser, mas você tem que assinar sobre o que você falou. Perfeito. Isso aqui é muito bacana hoje com as redes sociais, né? Exatamente. Hoje com as redes sociais nós temos um sentimento de anonimato. É impressionante, né? Rui Barbosa também falou que para os crimes públicos nós temos a lei e para os crimes privados nós temos a religião, né? Então, é aquela brincadeira que a gente fala, quando você está sozinho no seu quarto, está fazendo alguma coisa proibida, né? Deus está vendo, aí a pessoa, não, então não vou fazer, né? Então, o que acontece nesse caso? Hoje as redes sociais, elas te dão um sentimento de anonimato. Por quê? Porque quando você está num Twitter, num Facebook, você acha que está sozinho e pode escrever o que quiser. E aí você escreve, xinga muito e... Você cria fakes, né? Exatamente, para denegrir a imagem dos outros. Muito bem. Então é livre a expressão do pensamento. Você pode falar o que você quiser? Você pode falar o que você quiser. Ninguém vai te proibir. Esse inciso ele vem justamente para evitar censura prévia. Então veja só. Você pode falar o que você quiser assinando embaixo. Ninguém vai te impedir disso. Mas qual é o problema? O problema é que se você falar alguma coisa que atinja a honra ou a imagem das pessoas, você provavelmente será processado. Criminal ou civilmente, criminal podendo ser preso, né? Nós sabemos que ninguém é preso porque a pena é muito baixa, mas podendo ser condenado criminalmente ou podendo pagar indenizações por dano moral àquela pessoa. Inclusive, surgiu uma decisão recente, semana passada, a respeito de falar mal de pessoas em grupos de WhatsApp. Olha que interessante. Olha, eu não tava sabendo. Aquele grupinho que você faz ali, está conversando com os amigos, e de repente você coloca o nome de alguém e começa a falar mal daquela pessoa, alegando, não, eu tenho liberdade de expressão, eu estou só entre os meus amigos. A pessoa, né, aquele famoso print de tela de uma daquelas pessoas que estavam ali, mandaram para a pessoa que foi agredida verbalmente, né, ali por escrito, e a pessoa que falou e compartilhou teve que pagar ali danos morais à pessoa que foi difamada. Então, essa questão da livre manifestação do pensamento, quando interpretada de uma forma errada, leva as pessoas a falar o que elas quiserem. E, na verdade, não pode. Na verdade, você tem que lembrar o seguinte, que há os crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia, inclusive falamos sobre isso aqui, exatamente. Né? E também tem as questões de indenização por perdas e danos, dano moral. Por exemplo, se você divulga uma situação numa rede social de alguém, é liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, e a pessoa venha a ser prejudicada no emprego, por exemplo, ela, em tese, pode ingressar com uma ação de indenização por causa disso. Então, por mais que seja livre a expressão, nós temos que tomar cuidado para não ofender a honra do outro, porque o nosso direito ele vale até atingir o direito do próximo. A gente tem visto bastante essa questão, até teve o caso da filha do Bruno Galhaço, que teve gente que criou fake para ofender com comentários racistas. Sim. Né? E tem acontecido muito nas redes sociais. Né? Acontece demais. Né? E as pessoas, sob esse embalo, livre a manifestação de pensamento, eu falo o que eu quiser. Mas não tem ficado na obscuridão, não, no fake, não. Exatamente. As pessoas assim que se sentem ofendidas, elas vão buscar os seus direitos na justiça. E até quebrar, inclusive, vasculhar e
verificar de que computador saiu aquilo para achar o autor. Porque, querendo ou não, o racismo é crime, a injúria racial é crime, e fora as indenizações por perdas e danos. Então, a pessoa que for exercer seu direito, né, de liberdade de expressão tem que tomar cuidado pelo quê? Porque aqui não te garante a impunidade, o que está te garantindo é a não censura. Você não precisa falar para pedir autorização para alguém para falar. Você pode falar o que você quiser, mas desde que o quê? Desde que você tenha cuidado e não ofenda a honra do próximo. Isso tem que ficar muito bem claro. Inclusive, até, Antonella, puxando um pouquinho para o direito do consumidor, você vê nas redes sociais, tem muito aqueles lugares para não ir em Campo Grande, ou reclame aqui. Veja, hoje até isso está sendo monitorado pelas empresas, porque uma coisa é você dizer nesses locais que determinado produto não funcionou, quebrou, te trouxe um prejuízo. E outra coisa é você denegrir a imagem da empresa ou a imagem do vendedor. Então até nisso tem que tomar cuidado. Nós temos liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é plena. Você tem que lembrar sempre que outra pessoa que porventura pode ser ofendida, ela tem também direito de resposta, que é justamente o que diz o próximo inciso. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Exatamente, que nós já comentamos essa parte do dano moral, né, que é justamente o que eu falei. Então, se com a sua fala você ofendeu alguém, você será processado se a pessoa assim quiser. Mas aqui traz um outro direito que é o direito de resposta. O que é esse direito de resposta? Por exemplo, você chega no Facebook para os seus amigos ofendendo alguém, essa pessoa, a ofendida, pode buscar na justiça o direito de resposta, de que você se retrate no Facebook também. Isso acontece muito, a gente vê nas eleições, né? Quando um candidato fala mal do outro e não consegue provar aquilo, o candidato ofendido ele vai até a Justiça Eleitoral e pede o direito de resposta. No próprio jornalismo a gente tem isso. Tem isso também, né? Se sai uma matéria e a pessoa se sente ofendida, ela pede direito de resposta, e o mesmo espaço que a pessoa ocupou, por exemplo, no jornal impresso, é o mesmo espaço que a pessoa tem direito de resposta. Exatamente. Esse direito de resposta é justamente esse que está no inciso 5 do artigo 5º. Está acabando o nosso tempo, meu Deus. Que pena. Vamos para o sexto, vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, isso é importante para nós, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Exatamente. E aí é o seguinte, o Estado brasileiro é um Estado laico. O que isso quer dizer? Que o Estado não tem religião oficial, mas o brasileiro tem. E nós sabemos que o brasileiro é um povo muito religioso, né? Então, o que acontece? O Estado, por mais que ele não tenha uma religião oficial e te obrigue a exercer uma religião, ele protege a sua. Então, esse inciso 6 aqui, ele vem justamente dizer que é livre o exercício de qualquer culto, inclusive nenhum. Então, se você quiser cultuar, você quer ser cristão, muçulmano, judeu, budista, você pode exercer o seu culto sem problema nenhum. Lógico, desde que ele não fira as leis, né? As leis que nós temos no país. E aí, quando ele vem dizendo aqui que essa proteção, que há a proteção aos locais de culto e suas liturgias, quer dizer que a própria lei, ela vem protegendo isso. Mais à frente, quando fala assim, em direito tributário na Constituição, ela tem uma proteção às igrejas, que inclusive, quando eu digo igrejas, são os cultos, né? É qualquer culto. Que inclusive está trazendo alguma polêmica hoje nas redes sociais a respeito da imunidade tributária dos templos. E aí a pessoa, quando fala que você deveria cortar essa imunidade tributária, devia tributar o templo com imposto de renda, com IPTU, aquela coisa toda, ela esquece que as igrejas elas vivem de doações. E quando você tributa essas doações, por vezes você pode o quê? Encurtar essa liberdade de culto. Porque imagina, você vai doar para a igreja o seu dízimo. Não importa o valor. Imagine se incidisse algum tributo ali dentro. Provavelmente, o padre, o pastor, ou seja, quem é o líder religioso, ele não teria como manter aquela igreja funcionando, porque há custos e nós sabemos. Então a ideia dessa imunidade tributária, que é lá na frente na Constituição, ela vem justamente abarcar esse direito de inviolabilidade de culto. Então você, brasileiro, você pode ter qualquer culto. O Estado brasileiro não vai te obrigar a exercer um culto. E você escolheu o seu culto, ele vai proteger ele na forma da lei. Então, isso é interessante, Tony, até desculpa interromper, porque nós temos estados, por exemplo, no Oriente Médio, que impõem um culto ao cidadão daquele país, que se ele não respeitar, ele até preso pode ser. E no Brasil isso não vai ter. Então você pode exercer qualquer culto sem problema nenhum. Quando eu digo culto, é religião, né? Sem problema nenhum, que você não será retaliado pelo Estado.
Exatamente. Chegou uma pergunta pra gente, acho que não tem a ver com isso, mas acho que você pode ajudar. Vamos lá. A pessoa quer saber, a Mayra Aparecida, ela quer saber se ela fez uma compra na internet, deu problemas, onde que ela deve procurar os direitos? Então vamos lá. Quando você faz essas aquisições pela internet, você tem 7 dias para fazer a devolução. Não importa se o produto deu defeito ou não, né? Você comprou online, não gostei do produto, você pode devolver em 7 dias e esse porte de remessa é pago pela empresa. Muito bem, mas digamos que o produto deu problema depois desses 7 dias. Você vai, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fabricante tem que resolver em 30 dias. Né? Mas como que é essa resolução? Ou consertando ou te entregando um produto novo. Se não resolver nesse período de 30 dias, aí você tem direito à devolução do seu dinheiro, né, abatimento do preço ou, né, ter um produto novo e, se não tiver o produto no estoque, um produto de maior qualidade. Tá? Mas onde é que você procura isso? Se a empresa se negar a fazer essa devolução para você, você pode procurar o Procon, né, que aqui em Campo Grande ele fica na Avenida 13, e se não der certo, não resolver no Procon, você pode procurar os juizados especiais relativos ao direito do consumidor. Tá certo. Respondido, então. Vamos encerrar, então, falando do 7º? Vamos lá. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, esse aqui, como eu falei... como eu falei, o brasileiro ele é religioso. Então, nessas entidades, né, instituições de internação coletiva, e aí ele fala militar ou civil, ele quer dizer que todo lugar onde tenha pessoas que devam ficar internas, por exemplo, colégios militares, academias militares e até presídios, é assegurado que chegue até aquele cidadão que está internado assistência religiosa. Então lá no Exército, por exemplo, nós temos um quadro, né, ou seja, militares que são padres e pastores, por exemplo. Sim. E eles são tenentes, coronéis, para levar essa assistência religiosa para dentro dos quartéis. A polícia é a mesma coisa e nos presídios também tem. Então os presídios têm determinados dias que há acesso ali ao pastor, ao padre, para levar a palavra, né, da religião, qualquer que seja, àquelas pessoas que estão internadas. Afinal, elas não podem sair dali para frequentar a sua igreja de preferência. Adamo, quero saber se dá tempo ainda da gente fazer mais alguma. Dá tempo? 2 minutos? Acho que a gente consegue terminar até o 10º. Vamos lá. 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Acho que isso é legal, ó. Ou de convicção filosófica ou política, salvo sim invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa é aquela brincadeira que a gente faz. Eu não vou fazer porque minha religião não permite, sabe? Então, assim, se a sua religião não permite determinada prática de ato, você não será punido por causa disso. Mas aí ela tem uma ressalvinha aqui. Desde que você faça a obrigação alternativa. Então, no Exército, por exemplo, nós sabemos que há religiões que não permitem que os seus adeptos peguem armas. E aí o cidadão brasileiro vai lá, né, de má fé, o que ele faz? Ele fala, não, eu não posso ser militar porque eu não posso pegar em armas. E aí ele tenta se eximir daquela obrigação que é imposta a todos, né? Exatamente, a todos os homens que são brasileiros. E aí o que acontece? Mas o Exército tem uma saída, ele tem uma prestação alternativa, qual? Você prestar o serviço militar, só que sem ser militar, como o administrativo. E aí se essa pessoa não quiser exercer essa atividade alternativa, aí sim ele será punido. Então assim, você pode avocar a sua religião para não cumprir determinada obrigação. Quer ver um outro exemplo, Antonielli? O Enem. O Enem ele é bem emblemático nisso. Agora me fugiu a religião. Os adventistas, exatamente. Os adventistas do 7º dia, eles devem guardar o sábado, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. E o Enem ele é feito em 2 etapas, né? Isso. Começa no sábado e termina no domingo. Então, sábado, meio-dia, eles não podem fazer a prova. Então, o que eles fazem? Eles são recolhidos a um local, uma sala, aguardam o pôr do sol de sábado e aí eles realizam o Enem, justamente porque esse inciso não permite que eles sejam prejudicados pela religião. Eu acho que não dá mais tempo, né? Acabou, encerramos. Mas olha só, ficamos com o 9º, 10º e o 5º tem muita coisa. Mas eu acho que é bacana a gente ver também que não é esse bicho de 7 cabeças. Não. E que a gente pode ver que a Constituição, ela ela atende a todos mesmo, de fato. Exatamente. Esse próprio inciso que você acabou de falar, né?
tem sempre um jeito para que possa todo mundo ser assistido da mesma forma. Exatamente. A Constituição Federal, ela não é escrita num juridiquês, né, que ninguém entenda. Muito pelo contrário, ela é escrita em palavras simples para que todos possam entender. O problema é que às vezes alguma interpretação fica meio complexa. Mas é interessante, Antonelli, até eu louvo a iniciativa, por quê? Porque nós temos que trazer uma notícia que existe uma Constituição. Existe uma legislação onde o cidadão ele pode se amparar e às vezes desconhecida. E que muitas vezes o cidadão ele é enrolado, ele é passado para trás justamente pelo desconhecimento, né, da Constituição Federal e das leis. Tá certo, Rodrigo, quero agradecer sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. E aí, vamos continuar esse assunto? Vou deixar até guardado, né? Então tá bom. A gente continua na próxima oportunidade. Tá certo. Tá bom? Obrigada, bom trabalho pra você. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E olha, pra gente sair pro intervalo agora, então, eu vou ler aqui a nossa dica do dia. Olha só, gente, o abacaxi, ele é indicado como a melhor sobremesa para churrascos. Também tem para outros pratos, viu? Mas olha só. A fruta contém uma substância digestiva chamada bromelina, que facilita o processamento da carne pelo estômago. Então, comer um churrasquinho, comer um abacaxi de sobremesa, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com as notícias de hoje e, claro, você não saia daí.